Olá, amigos do canal, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É tudo por Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos aqui de novo com um propósito de falar sobre a novela Gênesis. Nas últimas 2 semanas, nós vivemos aí capítulos incríveis contando a história de Terá. Muito bem elaborado, mas essa história que eles contaram foi baseado no que os historiadores levantaram, os arqueólogos levantaram, mas não no que a Bíblia diz exatamente, porque a Bíblia fala muito pouco a respeito de Terá. A Bíblia não diz muito a respeito dele, a não ser sua genealogia, os filhos que ele teve, e porque ele vem da genealogia de Sem, e ele dá origem juntamente com Abraão, que vem ser o seu filho, e eles dão a origem aos semitas. Quando você fala dos semitas, você está falando dos descendentes de Sem. Então Sem, que é filho de Noé, dá a descendência que vem até Abraão. E isso é muito legal, é fantástico quando nós lemos a genealogia na Bíblia de cada uma das grandes famílias, desde Adão até chegar em Abraão. Nós vamos vendo como Deus é fantástico, como Deus é maravilhoso. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir que você deixe aí o seu like nesse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho na opção todas, e toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será impactado pelo poder de Deus, pelo conhecimento que vem do Senhor. E nós estamos aqui nesse canal todos os dias, orando, com as nossas séries, com as curiosidades, com muito conhecimento, com muita humildade aqui para alcançar o seu coração e te ajudar a viver uma fé verdadeira, uma fé real em Jesus Cristo. Dito isso, eu quero dar ênfase aqui hoje com relação ao relacionamento entre irmãos e irmãs, tios, sobrinhos, o que a Bíblia diz sobre isso e por que isso funcionava em determinado momento com Noé, desde a criação com Abraão e os demais. Como é que isso funcionava? No começo, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: vão e multipliquem-se, povoem a terra. E eles povoaram a terra. Ali era impossível você ter uma outra descendência, uma outra pessoa para se relacionar que não fosse de dentro da mesma família. E isso chegou até Noé. Depois Noé saiu com apenas 7 tripulantes da arca, né? Que eram seus filhos ali, ele mais 7, aliás, né? Que eram os seus filhos com as esposas. Então ele tinha 3 filhos com suas esposas, mais 3, ele e a esposa, eram um total de 8 pessoas, e mais todos os animais que o Senhor quis reunir, que ficassem ali, que fossem preservados para o pós-dilúvio. Então ali tinham 8 pessoas. Dentro dessas pessoas, os filhos de Noé foram se relacionando, e ali os filhos com as filhas, sobrinhos, e ali eles foram aquela misturada, aquela salada, né? E aí foi nascendo e foram povoando a terra naquele momento. E isso veio até o momento em que eles chegaram ao Egito, a escravidão do Egito, que isso vai terminar lá em Levítico, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Isso termina lá. Mas eu quero falar aqui sobre Abraão. Nós estamos falando sobre a novela Gênesis, e isso também chega até Abraão. Abraão se casa com Sara, que é sua meia-irmã. Os dois são filhos do mesmo pai. A Bíblia diz isso e nos conta isso em Gênesis. E isso é fantástico você entender que o povo judeu foi criado da mesma descendência de Sete, de Sem. Eram Cã, Sem e Jafé. O filho mais abençoado de Noé, que teve toda a bênção, que recebeu toda a bênção, gerou a descendência ao povo judeu, que é o povo de Abraão, e nós em Jesus Cristo também somos descendentes de Abraão. Paulo explica isso para nós pela fé, porque Abraão foi o pai da fé. Depois eu vou falar mais sobre Abraão. Hoje nós estamos com um viés de falar exatamente, especificamente dessa questão de por que existiam pais, filhos,
relacionamento entre tios, sobrinhas, e foram gerando para povoar a terra. Isso foi uma condição momentânea, e Deus, após a saída do Egito, o êxodo, a libertação, onde o povo não era mais escravo, essa prática era predominante em todas as nações, era predominante em todos os povos, e Deus dá um basta nisso quando ele dita para Moisés a lei levítica. Para você que ainda não sabe, a lei levítica, ela faz parte de toda a constituição de leis do mundo, é um desdobramento, ou em parte, ou totalmente, ou de alguma forma, um desdobramento da lei levítica. A Constituição Federal do Brasil, as constituições da maioria dos países europeus, eles têm desdobramento nas leis levíticas, porque Deus foi muito detalhista no padrão comportamental que agradava a ele. E a maioria dos países eram cristãos quando se organizaram constitucionalmente. Então eles se organizaram constitucionalmente, e suas leis foram feitas e foram redigidas com base na palavra de Deus. E isso é muito legal, é muito bacana a gente saber também. Então vamos ler aqui em Levíticos capítulo 18, onde Deus fala a respeito disso. Levítico capítulo 18, versículo 5 e diante. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela, e não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva com a sua irmã. Não se envolva a filha com seu pai, tenha ela nascido da mesma casa ou de outro lugar. Não se envolva sexualmente a filha do seu filho com o filho da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da sua mulher, da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para ela se envolver com você. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. E aí Deus vai falando todos os detalhes em tudo aquilo que hoje nós já praticamos automaticamente. Precisou ser instituído por Deus na palavra dele, e ele colocou vírgula por vírgula, porque ele estava tratando de um povo escravo, um povo que obedecia a ordens, que seguia os costumes e não estava acostumado a pensar, porque eles não haviam sido treinados para pensar, eles haviam sido treinados para obedecer, e eles precisavam obedecer ordens, senão tomavam chicotadas, pois eles eram trabalhadores de campos forçados no Egito, e agora eles estariam se tornando uma grande nação, uma nação onde Deus escolheu, a nação eleita de Israel, e Deus quis constituir cada detalhe para que eles pudessem viver a verdadeira vontade e no centro da vontade de Deus. É isso que eu queria trazer para vocês, essa questão, porque hoje nós temos inclusive leis que proíbem o casamento de pais com filhas, temos leis morais, né, dentro do nosso consenso, um tio com a sobrinha, eu não sairia com a esposa do meu pai, por exemplo, mesmo ele tendo se separado dela e eu fosse solteiro, eu me casar com a esposa do meu pai, seria desonrar o meu pai, eu estaria desonrando ele, e Deus foi dando todos esses detalhes, com a tia, com a esposa do meu tio, que não é parente de sangue minha, mas ela se torna minha tia a partir do momento que ela se casou com o meu tio, mesmo que eles venham a se divorciar e eu sou solteiro e eu vou lá e quero me casar com ela, Deus não se agrada dessas coisas. Então que você possa ter esse entendimento de como Deus interpreta tudo isso, e quando ele foi estabelecer o padrão dele, não mais o padrão da humanidade corrompida,
antiga, que precisou ali em dado momento utilizar-se disso com o mandamento de Deus, hoje eles não vivem mais no mandamento de Deus daquela forma, não precisava mais. E aí chegou um momento que Deus tirou isso e falou, não é mais assim. Ok? Espero ter esclarecido, e na novela Gênesis você vai ver que isso aconteceu, e isso vem acontecendo em toda a novela Gênesis, você vai ver esse tipo de situação, então não se assuste, foi por um momento, apenas um momento, um dado momento, certo tempo, onde Deus estabeleceu, e dali em diante ele deu um break nisso e falou, chega, deu um basta, e ele instituiu outra forma de pensamento que chegou a nós até hoje. E vamos aí acompanhando a novela Gênesis, que logo logo eu venho trazer detalhes exclusivos de Abraão, o pai da fé, aquele que deu origem à nação de Israel, aquele que deu origem à fé judaica, aquele que mostra pra gente muitas coisas sobre fé, tirando a religiosidade da lei. Ele veio antes da lei e ele mostra que as práticas de Abraão são práticas que nós podemos adotar ainda hoje, ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.